Você consegue imaginar o mundo inteiro parando ao mesmo tempo? Sem luz, sem sinal, sem comunicação. Um silêncio estranho tomando conta das cidades. Agora imagina abrir o celular logo cedo e ler: NASA confirma apagão global de 58 minutos. Não é teoria, não é previsão vaga. Tem data, tem horário, tem duração exata. 58 minutos. E em questão de horas, a internet começa a explodir. Gente falando em tempestade solar. Outros jurando que é o início de um colapso mundial. Tem quem já esteja falando em fim dos tempos. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E se eu te dissesse que o apagão vai realmente acontecer, mas não da forma que estão te contando? Porque sim, algo vai escurecer, algo vai apagar. E milhões de pessoas vão olhar para o céu sem entender o que está vendo. E o mais curioso, esse evento já estava marcado há anos. Foi calculado com precisão. E mesmo assim, conseguiu causar pânico. Hoje você vai entender exatamente o que vai acontecer no dia 3 de março. Por que estão chamando isso de apagão global? E porque a verdade é muito mais impressionante do que qualquer teoria conspiratória. Então já deixa seu like agora, porque quando você entender o que realmente vai acontecer, você nunca mais vai olhar para o céu da mesma forma. Agora presta atenção, porque o que vai apagar é a Lua. Você acorda no dia 3 de março, pega o celular e vê a seguinte manchete: NASA confirma apagão global de 58 minutos. Sem energia, sem internet, cidades no escuro, hospitais funcionando no gerador. E aí eu te pergunto, qual foi a primeira coisa que você pensou? Tempestade solar, colapso elétrico, fim do mundo? Pois é, só que dessa vez o apagão é real. Tem data. Primeiro ponto. Sim, existe um evento marcado para o dia 3 de março e ele já estava previsto há anos. Astrônomos do mundo inteiro sabiam. Observatórios já tinham calculado. Nada disso é surpresa. O que causou o caos foi uma palavra: apagão. Essa palavra carrega peso. No Brasil, ela ficou marcada desde a crise energética de 2001. Desde então, apagão virou sinônimo de colapso, escassez, falha no sistema. Quando você lê apagão global, o seu cérebro automaticamente entra em modo de alerta. Mas o que vai acontecer não tem absolutamente nada a ver com energia elétrica. O apagão será da Lua. Isso mesmo, no dia 3 de março acontecerá um eclipse lunar total. E é aí que entra o tal apagão de 58 minutos. Agora presta atenção nessa parte, porque é aqui que tudo começa a ficar fascinante. Um eclipse lunar total acontece quando 3 corpos se alinham perfeitamente no espaço: Sol, Terra, Lua. A Terra fica exatamente no meio do caminho da luz solar. E quando isso acontece, a sombra do nosso planeta é projetada diretamente sobre a Lua. É como se a Terra dissesse por alguns minutos: agora a luz não passa. Mas não é tão simples quanto parece. A sombra da Terra tem 2 partes: a penumbra, uma sombra mais leve, e a umbra, a parte mais escura. Quando a Lua entra totalmente na umbra, começa o eclipse total. E dessa vez, essa fase vai durar aproximadamente 58 minutos. Esse é o apagão. Mas aqui vem a parte mais incrível. A Lua não desaparece, ela não fica preta, ela fica vermelha. É por isso que o fenômeno também é conhecido como lua de sangue. E eu sei o que você está pensando. Se a Terra está bloqueando a luz do Sol, como a Lua ainda fica visível? A resposta está na nossa atmosfera. A atmosfera da Terra funciona como um filtro gigantesco. Quando a luz do Sol atravessa as camadas da atmosfera, as cores com comprimentos de onda menores, como azul e verde, se espalham. É exatamente por isso que o céu é azul. Mas a luz vermelha tem ondas mais longas. Ela atravessa melhor a atmosfera. E durante o eclipse, é justamente essa luz vermelha filtrada que consegue contornar o planeta e atingir a superfície da Lua. Resultado?
a lua ganha aquele tom avermelhado intenso. É como se todos os pores do Sol do planeta estivessem sendo projetados ao mesmo tempo na superfície lunar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você percebe como uma manchete pode transformar um espetáculo astronômico em um cenário de pânico? Porque quando alguém escreve NASA alerta mundo para apagão global, a maioria das pessoas não vai ler a matéria inteira. Vai compartilhar, vai espalhar, e o medo se multiplica. Mas não é a primeira vez que a humanidade entra em pânico por causa de um eclipse. Na antiguidade, eclipses eram vistos como presságios. Civilizações antigas acreditavam que a lua estava sendo devorada por alguma entidade. Na China antiga, achavam que um dragão estava engolindo o sol ou a lua. Na Mesopotâmia, eclipses eram interpretados como sinais de queda de reis. Imagine viver numa época em que você não tinha explicação científica. De repente, a lua começa a escurecer e ficar vermelha. Sem internet, sem astronomia moderna, sem telescópio, só medo. E mesmo hoje, com toda a tecnologia, ainda tem gente entrando em pânico. Agora vamos falar sobre a visibilidade no Brasil. O eclipse começa de madrugada. Por volta das 13h44, horário de Brasília, começa a fase penumbral. Às 4h50 começa a fase parcial, quando a sombra começa a morder visivelmente a lua. E por volta das 6h da manhã, começa a fase total. O problema? 6 da manhã já está clareando em muitas regiões do Brasil. Isso significa que em estados mais ao leste, como Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, a visualização pode ser prejudicada pelo amanhecer. Já regiões mais a oeste, como Amazonas e Acre, têm maior chance de pegar o céu ainda escuro. Mas em locais como América do Norte, partes do Pacífico e regiões da Ásia, o espetáculo será ainda mais impressionante. Céu completamente escuro, lua alta no horizonte, tom vermelho intenso. E tem mais um detalhe curioso. A lua cheia de março também é chamada de lua de minhoca. O nome vem de povos nativos da América do Norte. Ela marcava o momento em que o solo começava a descongelar e as minhocas reapareciam, sinalizando o fim do inverno no hemisfério norte. Olha como um único evento carrega ciência, tradição e história ao mesmo tempo. Agora eu quero te mostrar algo ainda mais interessante. Durante um eclipse lunar total, o céu pode ficar momentaneamente mais escuro, porque a lua deixa de refletir aquela luz intensa. Isso permite observar estrelas que normalmente ficariam ofuscadas pelo brilho lunar. Ou seja, além do espetáculo da lua vermelha, o céu ao redor pode ficar ainda mais bonito. Astrônomos amadores adoram esses momentos. Mas vamos falar de outra coisa. Por que algumas luas de sangue ficam mais vermelhas que outras? Isso depende da quantidade de partículas na atmosfera da Terra. Se houver muita poluição ou poeira vulcânica, o tom pode ficar ainda mais intenso, ou mais escuro, ou até meio alaranjado. Ou seja, cada eclipse é único. Agora vamos voltar ao ponto principal. Não haverá falta de energia, não haverá colapso global, não haverá tempestade solar. O apagão é apenas a lua entrando na sombra da Terra por 58 minutos. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É perceber que, mesmo com toda a tecnologia, a gente ainda olha para o céu e se impressiona. Mesmo entendendo a física, mesmo conhecendo as explicações, ainda é mágico. Então, no dia 3 de março, em vez de medo, faz diferente. Acorda cedo, olha para o céu. Pensa que você está vendo um alinhamento cósmico que foi calculado com precisão anos antes de acontecer. Pensa que esse mesmo fenômeno já foi interpretado como sinal de fim do mundo no passado. E agora, você entende exatamente o que está acontecendo. Isso é conhecimento. Isso é evolução. Se você curtiu entender a verdade por trás desse apagão, já deixa o like. Comenta aqui de qual cidade você vai tentar acompanhar o eclipse. E se inscreve no canal,
porque sempre que surgir uma manchete assustadora, a gente vai estar aqui para explicar com calma. Nos vemos no próximo vídeo.